Porque às vezes eu acho que eu brincar com a pessoa não vai magoá-la. Né? Ou eu usar palavras que eu estou acostumado a utilizar, né, palavras de, vamos botar baixo calão, né, de xingamento, etc. Ah, porque eu cresci falando isso. Ah, beleza, você cresceu falando isso, mas eu não tenho necessidade de ouvir isso, né? Não tenho vontade de ouvir isso. Não quero compartilhar isso com você, eu não cresci dessa forma. Né? Quem conhece algumas pessoas aqui sabem que tem pessoas que não falam nada nesse sentido. Então por quê? Né? Porque talvez cresceram também em ambientes que falavam, mas resolveram não falar. Por quê? Porque não é legal, né? Trai uma energia que não é bacana. Então às vezes a gente torna esses relacionamentos pouco saudáveis. Né? Hoje está muito em voga isso, né? Relacionamento tóxico, saudável, não saudável. E isso vai se acumulando, né? A gente começa a colocar para dentro da gente. E aí a gente começa a ter vários hábitos equivocados. Às vezes na comunicação, na nossa vida alimentar, na nossa vida no dia a dia mesmo, do exercício, às vezes no nosso estudo, no nosso trabalho. Então a gente começa a ter hábitos que não são legais, que não são bacanas, que muitas vezes são fugas e a gente nem percebe. Né? Daqui a pouco você está fazendo aquilo repetidamente e nem percebe que está fazendo. Né? O Marcelo aqui, eu vou usar o Marcelo de novo, para te usar de exemplo, né, meu amigo? Então, o Marcelo aqui, ele pode perceber que eu, Roberto, comecei a fazer usar uma determinada expressão que eu não usava antes. E aí ele vai perceber, pô, Roberto, não tá legal isso, cara, tu não falava isso antes, como é que tu tá falando agora? Ou algum hábito, né, que eu esteja transparecendo e pela proximidade da amizade, ele vai perceber isso mais fácil do que eu. E aí a gente começa a tornar isso, né, um vício, começa a alimentar cada vez mais isso. E aí a gente começa, né, a gente começa com esses hábitos, com esse nosso modo de agir, a preencher, né, ou tentar preencher aquele vazio que tem dentro da gente. Né? Quantas pessoas que a gente conhece que falam que tem um vazio dentro de si? Mas o que é o vazio? Né? Para alguns pode ser o propósito, a falta de propósito. Para outros pode ser a grama do vizinho é mais verde. Né? Pode ser a Ferrari ou o Porsche ali da outra pessoa. Né? Pode ser qualquer coisa. Mas tem um vazio dentro dele. Quando o vazio é o propósito, né, você se autoconhecendo, tudo resolve. Agora, quando o vazio é material, aí o problema pode ser um pouco mais embaixo. Né? Então eu vou trazendo isso, né, e aí eu começo a ter desatenção, começo a entrar no automatismo, começo a fazer todas as coisas sem perceber. Né? Então eu deito como um burro e acordo como um cavalo. Né? Então eu não consigo rezar, às vezes fazer uma oração, não consigo fazer um evangelho, não consigo refletir como é que foi o meu dia, não consigo virar para o lado e falar para a pessoa que está do meu lado, e aí, como é que foi o seu dia, como é que foi, o que aconteceu, né? O que você fez, o que te fez feliz? Né? Às vezes a gente fala, como é que foi o seu dia, mas talvez usar o que te fez feliz, porque às vezes a gente pode surpreender com a pergunta, né? Com a resposta. Né? Às vezes a gente pergunta, como é que foi o seu dia, a pessoa faz aquele rosário, né? Mas assim, o que te fez feliz? Né? E a pessoa vai parar para pensar, poxa, aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, né? Ganhei um chocolate, ganhei um elogio, né? Ganhei um abraço de uma criança, né? Algo que realmente encheu aquela pessoa de uma energia positiva, né? Uma energia para frente. E aí tudo isso, né, vai se acumulando, né? São as coisas que a gente vê, né, que a gente consegue estar no nosso radar, não só a visão, tá, pessoal? No nosso pensamento, na nossa ação, no nosso sentimento. E isso começa a trazer os nossos traumas, as nossas neuras, né, os nossos problemas de relacionamento, sejam, voltando, né, profissional, pessoal, familiar, né, romântico, etc. Isso tudo, né, a gente começa a botar para fora. Mas por quê? Porque a gente foi acumulando isso. Né? A gente foi tornando complexo aquilo que poderia ter sido simples. Né? Aquilo que você às vezes resolve. Eu sentando aqui na frente do Marcelo e falando, pô, Marcelo, cara, não tá legal esse teu comportamento, cara. Pô, isso está me incomodando. Né? Eu quero entender por que está me incomodando, se é você ou se sou eu.
E às vezes eu não faço isso. Por quê? Porque eu tenho medo de ser interpretado, porque eu fui criado dessa forma, porque eu não consigo dialogar, né, não consigo me comunicar direito. Né? Quantas pessoas a gente vê que não tem essa dificuldade de se comunicar? Ou se comunicam daquilo que elas têm na cabeça delas, o que é pior ainda, né? Porque a pessoa não consegue nem ter um discernimento do que está falando. E aí vai, joga, e o negócio não anda.